parabenizar a FISWeek pela organização e por propor temas tão relevantes. Tive a oportunidade de ver, obviamente não todos, são muitos temas que a gente teve durante essa semana, mas sem dúvida são temas relevantes. Eu acho que a gente precisa conversar sobre a saúde. Então, agradecer também o convite e a participação de vocês para discutir aqui nesse painel. A gente estava conversando um pouquinho ali fora, qualquer painel ou qualquer conversa que tenha ali colapso da saúde, para mim já é um negócio que me deixa assustado, e eu acho que se existe isso no ar, é algo que a gente definitivamente precisa conversar. Então, obrigado aí pela presença de vocês e a ideia é a gente ouvir um pouquinho da opinião de vocês sobre o cenário e sobre o que pode ser feito, ok? Bom, eu gostaria de começar citando um trecho, eu uso esse trecho com frequência, é do livro do Michael Porter, se não me engano, de 2006, e obviamente do mercado americano, mas que ele cita que ninguém está satisfeito. As operadoras de saúde não estão satisfeitas, os prestadores não estão satisfeitos, os fornecedores não estão satisfeitos, os governantes não estão satisfeitos, as empresas que contratam não estão satisfeitos, os pacientes não estão satisfeitos, numa situação que parece um pouco caótica, falando da saúde. O quadro que eu vejo lá, por vezes, em alguns diálogos que a gente tem, não é diferente aqui. A gente vê muita insatisfação com as dinâmicas da saúde. Muito embora eu tenha convicção para mim que a gente entrega uma boa saúde em geral. É só que ela não é aquela que poderia ser. Então, com base nisso, eu queria já começar fazendo aí algumas perguntas e ouvir um pouquinho de vocês. A gente está falando do papel do compliance e do marco de consenso para evitar esse colapso. Eu gostaria de começar alinhando um pouquinho dos conceitos. E aí posso perguntar para você, Daniel, se você permite, o que você entende por compliance? Qual é a sua visão de compliance? O que significa e como que isso se enquadra aqui no setor? Perfeito. Boa tarde a todos. Agradeço o convite aqui do Instituto Ética Saúde para a gente debater esse tema tão importante, né? Inclusive, ressaltar o nosso acordo aqui, né, Carlos, que a gente está renovando lá pela Anvisa com ética, nosso total interesse em manter. Já tivemos um primeiro acordo e estamos agora prorrogando para um novo período de, com certeza, muitas entregas. Bem, o meu conceito de compliance é um conceito de aderência às normas, de forma geral, né? Então, é claro que existe um componente ético muito forte envolvido, mas é importante a gente frisar o básico do compliance, né? Estar em compliance significa estar de acordo a alguma coisa, em especial às normas. Isso, infelizmente, nem sempre é comum no setor. A gente vê, nós como agências reguladoras, seja a Anvisa, seja a ANS, tem uma parte de fiscalização muito forte, a gente vê cada dia, né, crescentemente mais irregularidades. Então, o meu conceito ele é mais restrito, não engloba só a questão ética, mas sim a parte da aderência às normas regulatórias, normas legais do país, que a gente vem cada vez mais trabalhando para que haja uma convergência cada vez maior. Então, acho que partindo disso aqui, acho que a gente já pode começar o debate. Acho que a gente, com isso, vai colocando um chão comum que a gente pode debater. E aí eu vou mudar aqui um pouquinho para o doutor Álvaro, e aí ouvimos a mentalidade do regulador, agora também das sociedades, de um médico. Justamente nesse ponto que o Daniel trouxe, na sua visão, tenho certeza que a aderência às normas ela não é opcional, então, infringir as normas tem, inclusive, penalidade. Mas qual é a diferença, na sua cabeça, da questão da ética para a questão do compliance? Onde que eles se cruzam e e quais são as diferenças? Bom, acho que o termo ética seria muito mais amplo que a questão do compliance, né? O compliance, como foi bem citado, é uma adequação às normas, né? É uma forma de a gente garantir o equilíbrio e a transparência daquilo que nós estamos fazendo. Então, pensando nós como sociedade médica, nós dependemos dos recursos, do patrocínio, por exemplo, da indústria de equipamentos. Então, isso tem que ser feito de forma clara, de forma transparente, de forma equilibrada, para que isso, né, saia de forma justa, para que não haja um beneficiamento desleal ou, né, desequilibrado para um dos lados, né? E lógico que sobre esse conceito, a gente aplica princípios éticos. Esses princípios éticos são aqueles moldados pelo nosso tempo, pela moral do nosso tempo, pelas regras do nosso tempo. Talvez há 50 anos atrás, se a gente quisesse aplicar as regras de compliance de hoje, talvez fôssemos assim, totalmente rechaçados, ridicularizados, quer dizer, ia ser impossível. Talvez daqui a 50 anos, as regras de hoje sejam inadequadas, né? Então, resumindo,
essas regras de compliance vêm para dar essa transparência e equilíbrio, né? Lógico que elas são permeadas ou são moduladas pelos princípios éticos da nossa geração. Então, a ética é, nesse sentido, mais ampla. Então, cumprir as normas é, obviamente, uma obrigação, mas a ética, de repente, tem coisas que não estão nas normas, porque não dá para normatizar sobre tudo, mas que devem ter aderência em geral. E aí, eu acho que o terceiro conceito que a gente tem que conversar, viu, Maurício, eu tenho certeza que, às vezes, as pessoas, quando se referem, ou quando pensam na ANS, estão, obviamente, pensando na saúde privada, mas vocês lá conhecem bem a interação entre o público e o privado e a importância, inclusive, do setor privado funcionando bem, como complementar à saúde pública. E aí eu queria que você falasse do seu conceito do que a gente está dizendo como colapso da saúde, que, de novo, para mim é assustador. Qual é a ideia de vocês? Quando você pensa em colapso da saúde, você, como regulador, o que vem à sua cabeça? Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer Eduardo, Carlos, registrar, para quem está aqui e não sabe, a gente acabou de firmar recentemente um acordo de cooperação técnica, a ANS com o Instituto Ética em Saúde, no último dia 27 de outubro, trabalho que a gente já vinha desenhando há mais de um ano, né? 2 anos, pelo menos, e no último mês a gente conseguiu firmar esse acordo, então é uma honra para a gente, para a agência, estar com vocês, até porque tem vários órgãos participando, TCU, CGU, e a agência agora, até pela peculiaridade que a saúde suplementar tem, diversos dos atores que estão lá também fazem parte do setor de saúde suplementar, prestadores, indústria farmacêutica, então para a gente é uma grande alegria. Eduardo, quero também agradecer a presença de todos, agradecer aqui a presença dos servidores, gestores da ANS que estão aqui acompanhando a gente, agradecer também a presença do Daniel, colega da agência, hoje diretor da agência, da Anvisa, e o doutor Álvaro. Então, obrigado pelo convite. E o Josier, mais uma vez, por estar nessa mesa, né? Ontem eu estava numa mesa aqui à tarde, hoje para falar sobre ética. O Daniel já falou do conceito, cumprimento das regras de uma forma geral, para a gente, enquanto órgão regulador, nos facilita muito a vida, né? Porque a gente edita uma série de normas. Saúde suplementar é um setor muito regulado, a gente tem muitas normas que têm focos na área de cobertura, foco no acompanhamento econômico financeiro, então é um setor muito regulado. E a observância às regras nos facilita o trabalho, mas demonstra também um resultado que é dado a quem contrata um plano de saúde. Quando a gente fala de colapso da saúde em razão do não cumprimento de uma regra, de uma norma, de uma lei, eu iria até além. Hoje o debate está muito voltado à discussão econômico-financeira, de sustentabilidade, o risco do colapso em razão de uma falta até de consenso entre esses atores, operadoras, prestadores. Mas eu iria além. Eu acho que o grande colapso que eu vejo no setor é quando um beneficiário não aponta que contratou um plano de saúde e não consegue um atendimento. A ética na saúde suplementar, ela tem um outro peso. Não ter compliance na saúde suplementar, não seguir uma regra, um contrato na saúde suplementar, tem um outro peso. Às vezes, uma negativa de cobertura, você leva um paciente ao óbito. A prescrição de um medicamento por um médico que não foi adequada, você pode levar uma série de efeitos adversos. A postergação de um paciente de forma desnecessária numa unidade, numa UTI, postergando a vida de alguém por interesses outros, sabendo que aquele paciente já não teria uma sobrevida além daquela, né, por questões outras, para se manter ali um faturamento hospitalar, por exemplo, é muito grave. Então, quando a gente fala em ética na saúde, seja pública, privada, particular, né, o paciente paga do próprio bolso, ela tem um outro peso. E hoje eu vejo o debate colapso. Obviamente, a discussão da sustentabilidade é fundamental, porque é um grande desafio para a gente. Ontem eu estava no painel falando sobre o envelhecimento, né? Cada vez mais
as pessoas vão demandar mais recursos para atendimento na saúde. É um processo natural. Mas o não ter compliance na saúde suplementar, e falando como regulador, falando pela área que eu atuo, pode gerar uma série de consequências, e muitas das vezes consequências danosas e gravosas e até irreversíveis, como a perda de uma vida. Não, e eu acho muito interessante a gente trazer essa reflexão, porque na saúde é bem isso mesmo. A falta de ética na saúde e os danos que ela traz tem um nome, tem uma história, tem um rosto, é algo que é impossível não se sensibilizar. E aí, se vocês me permitem, eu acho que a reflexão é tão importante que eu vou começar a fazer perguntas aí mais espinhosas para vocês, justamente para que a gente tenha essa reflexão. E eu vou pegar aqui a PhysiWeek como exemplo, e obviamente que eu vi a programação, vi algumas palestras, e me impressiona a quantidade de pessoas extremamente bem capacitadas que a gente tem na saúde do Brasil. Então, seja de formação, seja de experiência, a gente tem um quadro muito capacitado em todos os elos da cadeia. E eu vejo, talvez eu esteja enganado, uma genuína vontade de organizar o setor da forma mais eficiente possível, com a maior qualidade possível, com a melhor entrega possível. E aí eu vou perguntar para você, Daniel, e a pergunta é difícil, por que você acha que com tanta gente tão capacitada, isso, minha opinião, tão bem intencionada, a gente não consegue ter, por exemplo, na saúde, um exemplo de ética para o país? Por quê? Eduardo, eu acho que só do setor, ser um setor regulado, ele já mostra a necessidade da regulação, né? A regulação, ela normalmente ela está em setores que têm grandes falhas, né? Grandes falhas econômicas, e a gente na saúde tem uma das maiores é a assimetria de informação. Então a gente não tem no usuário do serviço, em regra, conhecimento técnico, né, que o faça se um fiscal de uma boa prestação do serviço ou não. E isso demanda então que o setor seja regulado. Por isso existem duas agências, cada uma na sua esfera de atuação. O que eu vejo que é mais importante em relação a esse debate de compliance, o que foi muito bem falado aqui pelo Maurício, meu colega diretor da INS, o que a gente quer como compliance para o nosso setor de saúde? Acho que essa é a grande discussão. Nós temos agências, né, acho que isso é um problema de país. A gente tem agências com cada vez mais um déficit maior de servidores e um mercado cada vez maior para regularmos, né? Então, lá na Anvisa, por exemplo, nós em 2007 nós éramos 2.500 servidores, agora nós somos 1.500 servidores. Uma quantidade crescente de produtos para a saúde, cada vez mais os números crescem exponencialmente. Como que a gente consegue lidar com o desafio de entregar produtos com a melhor qualidade possível para a população e garantir que não haja nenhum problema de segurança, qualidade e eficácia? Então, hoje, os grandes debates que a gente faz no mundo, e a Anvisa ela tem esse padrão, a Anvisa ela hoje faz parte dos maiores clubes de agência reguladora do mundo. Nós fazemos parte do IMDRF, que é um clube de 7 agências em relação a produtos para a saúde. Nós fazemos parte do ICH, que é o International Harmonization Community, que tem cerca de 10 agências, que são só agências top, e essa discussão ela vem cada vez mais crescente, né, de como a gente conseguir trabalhar alguma forma de regulação focado em compliance para garantir produtos de maior qualidade. Então, uma das iniciativas que a Anvisa vem fazendo é a confiança regulatória, né? Então, o que a gente vem fazendo? A gente trabalha o histórico daquela empresa em relação a produtos, para que a gente possa, com esse histórico, criar algum incentivo regulatório para aquela empresa, na hora de ela registrar aqueles produtos, para que a gente possa ter uma atuação mais suave, tendo uma consequência forte em caso de inadimplemento, né? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é em relação a um outro processo de trabalho que a gente tem de importação e anuência desses produtos. A gente tem um prazo hoje médio de cerca de 30 a 35 dias para a anuência de um produto quando ele entra no país importado. Com um trabalho recente que a gente fez de gestão de risco, a gente reduziu para 20. A gente já aprovou recentemente uma norma de operador econômico autorizado que vai permitir 5 dias, desde que as empresas cumpram certos requisitos de compliance e que o histórico dessas importações não tenham tido nenhum problema anteriormente. Se elas tiverem um problema, elas voltam à fila dos 35. Então, como que a gente vem trabalhando hoje na Anvisa, o que a gente quer como compliance? A gente vem trabalhando, fortalecendo cada vez mais a necessidade de adequação do compliance para que isso melhore a atuação da agência reguladora em relação ao setor.
né? Então, a gente, num cenário de cada vez mais produtos, menos servidores e mais desafios, a gente vem trazendo o compliance como sendo uma tábua de segurança, do tipo, ó, a gente vai estabelecer os requisitos aqui, vocês vão cumprir os requisitos, e se houver o descumprimento desses requisitos, a penalidade vai ser muito maior ali na frente. Mas o atendimento desses requisitos, com o atendimento, a gente vai proporcionar benefícios regulatórios que a gente vai dar uma chance para vocês, uma chance regulatória de vocês cumprirem e trazer um resultado melhor. Com isso que a gente vem fazendo, assim, a fala do Maurício foi muito boa, né? No nosso setor, a falta do compliance gera perda de vidas, muitas vezes, né? Então, o nosso objetivo aqui é a gente trazer cada vez mais racionalidade, né, para esse sistema e conseguir uma redução cada vez maior de custo, uma redução cada vez maior de burocracias e, no final das contas, manter o nosso patamar, que é o objetivo final de todos nós, né, que é manter um padrão de qualidade de qualquer dispositivo para a saúde, seja um medicamento, que a gente tenha a melhor qualidade possível, né, em relação ao que a gente coloca no mercado. Então, basicamente, isso é o que a gente vê como a função do compliance no nosso setor. Não, assim, diversos trechos do que você falou, tem que comentar. O primeiro deles, assim, de novo, agora eu estou compartilhando a minha impressão, mas existem formas de comprovar isso. Eu acredito que a gente tem uma regulamentação que é moderna, que não apenas é moderna, tem se modernizado com muita velocidade, muitas vezes mais rápido até do que o setor regulado consegue absorver, embora esteja sempre clamando por essa modernização. E tem um trabalho muito forte, muito bem estruturado. Talvez uma das coisas que eu comento obviamente que eu não saberia dizer do déficit de servidores, porque, bom, aí informações que vocês têm muito mais e acredito que seja esse um dos fatores, mas talvez a gente devesse abandonar a expectativa de que teríamos a agência que fosse regular 100% das transações que acontecem na saúde, ou seja, cada exame, cada consulta, cada remédio. Isso é absolutamente inviável. E aí você tocou bem. Nós temos que conseguir construir o pressuposto da confiança. Lembrando que confiança bom, você precisa ter a integridade, agir de acordo com o que você fala para que você conquiste ou mais do que isso, mantenha a confiança, acho que é fundamental. Bom, e aí eu vou passar para você, Maurício. O Daniel já comentou brevemente, mas agora um pouco diferente. Qual é o papel dos reguladores, na visão de vocês, nessa construção de confiança? Como que os reguladores podem não só editar as normas, fiscalizar o cumprimento, mas ser um catalisador da construção de um ambiente de confiança na saúde? Pergunta difícil. Difícil. Eu vou usar um exemplo. Eu estou na agência há 18 anos. Em 2010, eu trabalhava na diretoria, que hoje eu estou como diretor, né, mas eu sou servidor de carreira. Em 2010, a gente tinha um grupo de trabalho que discutia modelo de remuneração. E, naquela época, os problemas de contratualização entre operadora, prestadores, sempre uma desconfiança, número de glosas de procedimentos. Aí eu assumi a Adidas há um ano, reuni a equipe e perguntar quais os principais problemas. Os mesmos, né? Agora, só que nesse momento a gente está discutindo um modelo de remuneração baseado em valor. Tinha até um painel sobre linhas de cuidado acontecendo agora naquele espaço Latam, falando um pouco disso. É um setor que, de alguma forma, como ele é muito pulverizado, né? A gente tem um ecossistema muito grande e o regulador só regula, aí no caso da ANS, só uma ponta desse ecossistema, que são as operadoras. Mas você tem ali os prestadores, você tem a indústria farmacêutica, você tem... Acho que no nosso caso da ANS, o maior exemplo do tamanho da quantidade de entidades que participam desse setor é a Câmara de Estado Suplementar. Hoje a gente tem 52 entidades, tem contratantes, indústria farmacêutica, tem ministérios, órgãos de defesa do consumidor. E todos eles, de alguma forma, atuam e podem impactar no setor. O Congresso Nacional é um grande ator que
às vezes, atua, no caso das ações suplementares, que vocês acompanharam o debate ano passado, a discussão de se o rol é exemplificativo, se o rol é taxativo, e toda alteração foi feita no âmbito do Congresso Nacional. Obviamente, o Congresso Nacional pode legislar sobre qualquer matéria, e a gente tem uma capacidade de legislar por delegação, mas ele pode tratar do que ele quiser. Mas a criação das agências reguladoras foi em razão da sua tecnicidade. Eu vou criar um órgão regulador porque essa matéria é tão técnica, tão específica, que eu vou tirar do âmbito mais político, vamos dizer assim, né? Político no bom sentido. Então, eu crio uma agência independente, um órgão regulador técnico, com especialistas no assunto, para debater e tratar daquele assunto. No nosso caso, eu acho que tem essa dificuldade, né? A gente regula as operadoras, mas diretamente tem uma relação com os prestadores, e muitas das vezes esses prestadores têm algum grau de atrito, seja por uma fatura não paga, seja por uma fatura glosada. Isso é público, porque isso saiu na Folha de São Paulo, saiu no Globo, a discussão das faturas em atraso. Estou falando porque é público, né? Se não fosse falar isso aqui sem estar público, hoje, daqui a 1 minuto, o telefone ia começar a tocar, mas como saiu na Folha de São Paulo, saiu no Globo, todo mundo acompanha a discussão lá, que os operadores devem não sei quantos bilhões aos prestadores. Demonstra algum grau de dificuldade de interação. O que a gente está tentando fazer e não é fácil? A pergunta não foi fácil e, de fato, tentar fazer isso não é fácil. A gente tem conversado com os principais representantes das entidades, as entidades, presidentes de entidades que representam, sendo redundante, as entidades que representam as operadoras. Então, a Abrange, a Unidas, a Unimed do Brasil, conversando com as entidades que representam os prestadores, a ANAP, CN Saúde, a indústria farmacêutica, representada pela Interfarma, e dizendo o seguinte: olha, acho que todo mundo vai ter que dar um passo atrás se, de fato, nós, né, estamos pensando num setor melhor. Porque se cada um ficar pensando no seu nicho, eu, operadora, olho só para a minha atuação. O prestador só olha para o nicho dele, a indústria só olha para o nicho dela. A gente não vai avançar. Eu tenho falado isso, vou continuar repetindo. Ano passado a gente passou por uma experiência que, no mínimo, chama atenção, mesmo com o aumento do número de beneficiários significativo que vem ocorrendo, o setor teve uma redução as operadoras, no caso, 7 bilhões de queda de resultado operacional. Isso está demonstrando que os beneficiários estão fazendo downgrade, estão buscando planos mais baratos. Se a gente vê um outro movimento desse agora, esse ano, aí o alerta tem que, de fato, a luz vermelha vai acender. Os contratantes, 70% do setor são de beneficiários que têm planos coletivos empresariais. Um ponto sempre de fala das entidades que representam os contratantes, seja a Central Nacional das Indústrias, CNI, Central Nacional do Comércio, Firjan, aqui no Rio de Janeiro, Fiesp, é o peso hoje dos planos de saúde para as empresas, né? Tirou folha de pagamento, hoje o segundo maior custo tem sido os planos. É um debate que tem que trazer todo mundo. Se de fato a gente quer um setor de saúde suplementar melhor, que seja sustentável, que evite-se o colapso, todos vão ter que dar um passo atrás. Não tem jeito. Agora, como órgão regulador, acho que a gente pode tentar mediar esse debate. A gente já tem feito essa mediação mais com operadoras, com prestadores. A gente tem uma câmara foi feita até na época que o Daniel era diretor adjunto da Adidas, que é uma câmara técnica de contratualização, que foi um ambiente para tentar mediar também um pouco desses problemas entre os operadores e prestadores. Hoje a gente ampliou essa CATEC, né, e abriu para todo mundo, inclusive os contratantes. Botar todo mundo dentro de uma sala e vamos debater, ver uma forma da gente tentar resolver alguns desses problemas. Obviamente que eu pessoalmente concordo muito com tudo que você falou. De fato, o Instituto Ética e Saúde é uma iniciativa sem fins lucrativos, cujo propósito é basicamente tentar congregar os players dessa cadeia para promover um ambiente mais ético. Então, é um instituto que tem um propósito também bem complexo. E aí, o Álvaro, que eu já conheço aqui, ele estava pensando, vou me livrar dessas perguntas. Não, eu também tenho aqui para você, que é o seguinte:
Ele comentou sobre a necessidade da confiança e aqui eu vi algumas palestras muito interessantes sobre introdução de tecnologia, sobre inteligência artificial na saúde, sobre modelos de remuneração. Eu tenho 2 perguntas para você, uma baseada nisso e outra no que o Maurício comentou. Primeiro a gente vai conseguir introduzir de maneira eficiente esses temas sem confiança? E a segunda, agora você representando a sociedade médica, e de alguma forma aqui para a gente, os médicos em geral, é como que a gente consegue sentar à mesa todos juntos e fugir dessa armadilha de cada um defender os seus interesses particulares nessa mesa de negociação? Essa é uma boa pergunta. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, é simples. Não. Se não tiver confiança, não é possível estabelecimento de uma relação equilibrada e transparente. E eu cito exemplos práticos. A gente tem uma experiência grande dentro do SBPC no debate da introdução de novas tecnologias em saúde, avaliação de tecnologia em saúde, seja no âmbito da ANS, seja no âmbito da Conitec, né? E falando especificamente da questão dos prestadores privados, quando da ANS, um grande esforço que nós fazemos é mostrar que uma nova tecnologia ela vai trazer primeiro um benefício clínico para o paciente. Ninguém é insano de colocar uma nova tecnologia que não traga um benefício. E o segundo passo, a segunda perna, é que isso seja viável do ponto de vista econômico. E a nossa maior dificuldade é mostrar para o cenário, para os outros players, principalmente para as fontes pagadoras, que nós estamos do mesmo lado. A gente quer a sustentabilidade. Não é que a gente precisa da sustentabilidade do sistema. Se o sistema quebra, quebramos todos. Né? O paciente sem assistência, nós sem trabalho e a operadora sem função. Então, essa é uma grande... E a gente tenta, assim, de forma obstinada, mostrando com os dados que a agência nos disponibiliza, na totalidade, e fazendo as projeções adequadas do ponto de vista científico e econômico, que aquilo é viável, mas sistematicamente é rechaçado. Então, essa queda de braço é realmente que não leva a lugar algum. Fica como foi citado, é sempre cada um vendo o seu lado. E a nossa preocupação, eu ratifico, dentro da Sociedade de Patologia Clínica, é mostrar para o setor que uma nova tecnologia ela faz sentido e ela tem que se mostrar sustentável do ponto de vista econômico-financeiro. Né? Como fazer para melhorar isso? Eu acho que foi citado, é dar um passo atrás. Um passo atrás significa que nós, no nosso setor, vamos atrás da informação, fazemos a nossa lição de casa, mostramos que aquilo é viável ou não, que aquela introdução da tecnologia não é viável ou não, sabendo da questão da inflação médica, de tudo aquilo que já é bem conhecido de todos nós, das dificuldades de financiamento inerentes. Porém, eu acho, né, assim, na nossa opinião, que do outro lado também deveria haver um voto de confiança em entender esse lado e talvez até propor um modelo de mutualismo mais efetivo do que aconteça hoje. Né? No sentido de melhorar essas questões de financiamento interno da operadora. Eu estou dando agora pitaco numa coisa que não tenho nada, né? Não tem ingerência nenhuma, mas só dando palpite, mas no sentido também de facilitar, de trazer essa questão de uma forma mais equilibrada. Né? E com isso a gente vê o lado do paciente. Na mesa anterior que a gente estava aqui, olha, ocorreu um fenômeno interessante. Estavam representando uma pessoa da entidade que faz exames, a nossa, a entidade que produz, uma instituição que produz testes, é fabricante, a Biomanguinhos, e uma entidade que faz o controle de qualidade do serviço, do teste e de quem faz o teste, que é a Controlab. E todos convergiam para as mesmas ideias, que é o bem do paciente. Eu acho que, nesse ponto, a gente deve avançar mais, nessa questão de olhar o benefício do paciente. Né? Mesmo com todos esses cenário complexo que vem se mostrando. Né? E aí que eu poderia, para encerrar minha fala, citar não só o downgrade dos planos, mas também a gente teve uma demanda reprimida da pandemia, que explodiu agora. Então, o que nós estamos vendo agora é um reflexo de um underuse na época da pandemia. E agora a gente não pode cair no simplismo de dizer, não, vivemos um período de overuse dos recursos diagnósticos.
Nós estamos vivendo um reequilíbrio. Então, atingir esse equilíbrio é algo que, né, todo mundo tem que trabalhar para chegar a um bom termo. Não, definitivamente não é fácil, mas é o que você comentou. Sem o mínimo de confiança entre os players, a gente não consegue nem começar a conversa. E você sabe o que é interessante? Eu vou perguntar para você, né? Eu estava vendo há pouco tempo um documentário, não era nem relacionado à saúde, mas tinha um trecho lá da saúde da década de 80. E lá mostrou filas em hospitais saindo pela porta, pessoas sem atendimento, pessoas sendo atendidas na maca ou não sendo atendidas em macas pelos corredores. E eu olho hoje e vejo o seguinte: essa não é a nossa realidade. De alguma forma a gente consegue entregar a saúde para 207 milhões de brasileiros num território extremamente amplo, e temos sim muitos polos de excelência na saúde, de saúde de ponta sendo executado aqui no Brasil, que é importante para a gente, inclusive em termos de pesquisa e tudo mais. Contudo, a gente não consegue, com toda essa, dar esse passo de sentar com todos à mesa e criar esse ambiente. E aí a pergunta é, recentemente, uma iniciativa até que aqui no Brasil, o Carlos comenta bem, foi um pouco diferente da dinâmica lá de fora. Então, o setor propôs um marco de consenso. Um marco de consenso, de forma bem resumida, é um documento simples, com alguns princípios muito básicos daquilo que o setor como um todo assumiria o compromisso de seguir, de fazer. São princípios realmente. Porque não são 10, são 16, não é isso? 15 ou 16? Mas são quase que os 16 mandamentos assim, de boas práticas ali em termos de ética na saúde. E a pergunta é, por que você acha que algo que é tão, sabe, são princípios tão básicos, não ganha tanta atração, o setor não se envolve, não se engaja com aqueles princípios básicos ali que poderiam também servir para o início da conversa na mesa. Dado que todos nós concordamos com isso aqui, vamos discutir a introdução de uma tecnologia. Mas realmente todos concordamos. Por que isso não tem tração? E o que precisaria para isso ser realmente um marco de mudança de mentalidade na saúde, na sua opinião? Eduardo, eu estava falando no painel anterior de manhã, a gente teve uma resolução recente, que é a 786, que trata de exames de análise clínicas em farmácias, né? Estava falando que o grande motivo de sucesso da resolução foi justamente ela ter sido construída a múltiplas mãos, né? É um tema que envolve diversas associações, envolve a Associação de Farmácia, a Abrafarma, envolve a CBDL, envolve o Conselho Federal de Medicina, envolve o Conselho Federal de Farmácia, enfim, tem uma miríade de atores, né? E a gente conseguiu chegar num bom produto, um bom resultado, que a gente ainda está adequando, mas 99% arredondado com todo mundo, e hoje acho que é unânime que a norma avançou muito, justamente porque todos sentaram na mesma mesa e a gente ficou discutindo até chegar num bom marco de consenso, e então saiu uma boa norma. Eu acho que esse é o primeiro requisito. Eu acho que a gente é muito demandado como agência, do tipo, a Anvisa tem que fazer alguma coisa em relação ao compliance, a ANS tem que fazer uma coisa em relação ao compliance, mas a gente vê pouco movimento vindo do mercado. A gente não vê consenso no mercado, né? Então, assim, se a gente, como agência reguladora, fazer uma coisa que a gente não sequer há um consenso entre os atores que atuam no mercado, então, o primeiro passo é o próprio setor tem que chegar em pontos em comum que eles entendam que isso aqui é uma régua que a gente vai todo mundo caminhar junto nesse sentido, né? Isso já facilita muito a vida do regulador, já facilita muito que a gente discuta compliance, né? Porque a proposta já vem uma proposta ajeitada. O segundo ponto, aí fazendo uma meia-culpa, eu acho que isso é um segundo aspecto que a gente tem que evoluir num próximo nível, que a gente ainda precisa de uma integração maior entre instituições, né? O setor de saúde ele é um setor de uma cadeia conjunta, ou seja, você pega o desenvolvimento de um produto para a saúde, ele começa no registrado na Anvisa, um medicamento qualquer, ele é aprovado, ele é precificado na CEMED, ele vai lá para a INS para ser incorporado e ele é utilizado no plano de saúde numa prescrição médica. Ou seja, é um setor que ele perpassa por vários atores. E eu sinto muitas vezes que
as entidades reguladas, elas estão preocupadas com o seu meandro de regulação. Então, por exemplo, a finalidade da indústria de inovação em saúde, por exemplo, de medicamento, eles querem inovar em saúde, eles querem trazer novos medicamentos para novos tratamentos que curem aquela enfermidade. Preço, por exemplo, é uma questão secundária, porque preço aí já não é comigo, aí já é com a INS lá que vai fazer análise de incorporação no sistema, já é com o Ministério da Saúde que vai fazer a incorporação na Conitec. Então, o que a gente precisa fazer também, depois desse consenso entre o setor, é a gente fazer um consenso entre as instituições de governo e de Estado, né, para que a gente possa fazer o seguinte: o que a gente quer como setor, que aí a gente vai começar a trabalhar desde lá de trás, né? A Anvisa agora ela já está trabalhando, por exemplo, a sustentabilidade econômica e benefício econômico para o sistema já no registro. Então, a gente tem uma fila grande, então a gente já está trabalhando no seguinte: não basta eu priorizar um medicamento, por exemplo, uma doença rara que vai atender 30 pessoas. Não é mais fácil eu priorizar um medicamento que só tem um no mercado, isso está gerando um custo altíssimo para o sistema, e eu priorizar um concorrente para esse? Então, assim, esse debate já está tendo, que é um debate que historicamente nunca teve vigilância sanitária, né? Mas justamente porque a gente já está vendo que a sustentabilidade do sistema depende de cada um. Então, acho que também, num segundo degrau, o primeiro degrau, assim, já respondendo a pergunta, né, é um consenso entre o próprio mercado, que assim, sem o próprio setor se entender, não adianta a agência querer trabalhar o consenso por ela. Assim, o Maurício falou muito bem aqui no papel de mediação da agência, mas a gente consegue mediar. Quando o setor não se entende há 15 anos, fica difícil chegar num consenso, né? Então, acho que essa iniciativa que o Ética faz de trazer princípios basilares vindo do sistema já ajuda bastante. E o segundo ponto que eu acho que é importante a gente discutir cada vez mais é uma integração cada vez maior de instituições. Graças a Deus a gente não tem esse problema, por exemplo, entre a Anvisa e a INS. A gente participa de muitos conselhos juntos, né? A INS e alguns na Anvisa, a Anvisa e alguns na INS, todo mundo junto, mas acho que faltam outros atores aqui dentro. Faltam os conselhos, muitas vezes falta o Ministério, né, para a gente conseguir trabalhar a cadeia como um todo e, de fato, a gente ter um compliance do setor de saúde. O que a gente quer como compliance do setor de saúde, né? E não que uma empresa regulada atenda as normas da Anvisa, mas da INS depois eu vejo, do Conselho Federal de Medicina depois eu vejo com eles lá, entendeu? Mas a gente ter uma cadeia completa respondendo a sua pergunta. E também concordo, é algo que me tira ainda um pouco o sono. De novo, toda vez que eu converso com pessoas da cadeia, eu fico impressionado com a capacidade. E eu tenho essa mesma impressão. Às vezes a gente não consegue chegar nesses consensos dentro do próprio setor, e aí é como se a gente pedisse: olha, a gente não tem capacidade, pode você, regulador, dizer para a gente quais são aqui as regras mínimas do jogo? E isso é um pouco frustrante para mim. E aí eu tenho que fazer essa pergunta, tenho que fazer, Mauro, você me desculpa, e aí a resposta é na extensão do que puder. Vê, colapso da saúde, para mim é algo que também me tira o sono. O quão realista é a gente falar em risco de colapso na saúde, dado que, você colocou bem, aumentar o financiamento não é uma tarefa tão fácil, porque quem está pagando essa conta também não está com sobra. Então, isso é algo que a gente deva realmente se preocupar, ou foi só um tema equivocado que botaram aqui para esse painel? Essa é mais difícil que a outra. Aí eu vou falar pelo Maurício, aí não vou falar pela agência. Posso falar enquanto diretor da agência, mas não enquanto pelos meus pares na colegiada. Eu não acredito no colapso da saúde suplementar, não acredito. Mas eu tenho uma preocupação que possa ter um movimento de saída de beneficiários, por uma dificuldade de pagamento. A gente publicou semana passada o panorama com dados do setor, e 2 dados chamam a atenção. A gente fez um comparativo de procedimentos no período pré-pandêmico, pegamos 2019 inteiro e comparamos com o primeiro semestre de 2023. Quando a gente olha só a frequência, consultas, SEDT, internação, em primeiro semestre agora de 23, todos os procedimentos, as frequências caíram. 10% de queda em consulta, 10% em SEDT de uma forma geral. Só que quando a gente olha os custos, o comportamento foi inverso.
aí, Celina, você me corrija se eu estiver errado, mas consultas foram em torno de 10 ou 15, internação, eu lembro, aumento de 20% em custos, em aumento de custo, mesmo com os 10% de queda em frequência, e o que mais chamou atenção, aumento de 35% de custo em ACDT, com 10% de queda em frequência. Por que eu falo que não vejo o colapso, mas a saída de beneficiário eu acho que é um ponto de alerta. Obviamente, o beneficiário do sistema suplementar, ele tem um sistema público que ele tem direito. Mas eu acho que vai haver uma sobrecarga no sistema público também. Eu estava num painel, não lembro se foi no CONAP, que o Nelson Teich apresentou valores per capita para o sistema público, sistema suplementar, e comparando com países da OCDE. No SUS, acho que os dados que ele trouxe foi do ano passado. No SUS, R$ 1.900, saúde suplementar deu em torno de 4.700, quase 3 vezes, né? Enquanto os outros países da OCDE, você chegava a R$ 30 mil. Então, o gasto per capita no Brasil, comparado com países da OCDE, ainda é muito baixo. Mas qual é o grande problema? É que a renda média do brasileiro é muito baixa. É muito baixa. Recentemente saiu, acho que semana passada, a renda média em torno de R$ 2.600. Até uma vez a gente estava fazendo media training lá na agência, a gente tem um curso de capacitação de media training, e são repórteres que participam desse trabalho conosco. E a repórter perguntou: você acha que o plano de saúde no Brasil é caro? Eu falei: não. Aí depois que terminou, você respondeu na lata. Eu falei: para o que é o plano em si, aquilo que está na lei, cobertura ilimitada, sem limite financeiro, eu posso passar um ano pagando meu plano e só ir lá fazer 2 consultas, ou eu posso ter um episódio, sair daqui, sofrer um acidente, ficar lá internado 5 meses, aquela conta custa R$ 10 milhões, a operadora vai ter que pagar. Então, é uma cobertura ilimitada e sem limite financeiro. Não tem limite. Enquanto eu precisar do atendimento, obviamente respeitando as regras contratuais, o rol da agência, né, a gente, pós-lei, tem um rol da agência, mas quando eu comparo a entrega, aquilo que se entrega com o que se paga, tem uma diferença. Então, não acredito em colapso. Mas essa saída de beneficiário nos chama a atenção. Quando a gente foi olhar o comportamento dos beneficiários, a gente vê que desde junho de 2020, durante a pandemia, o número só vem aumentando. Desde lá nunca caiu. Quer dizer, em janeiro desse ano teve uma pequena queda. Mas esse número sempre... Só desligar aqui que está tocando. Angélica. Desde junho de 2020, o número só cresce. Aí em janeiro agora teve essa queda, no geral. Mas aí um número me chamou a atenção, que foi, mesmo com esse número crescente de beneficiários, quando a gente foi olhar os contratos coletivos por adesão e os contratos individuais e familiares, eles tiveram um comportamento de queda de setembro do ano passado a junho agora, né, ou maio. E aí eu até pedi a Celina, falei: Celina, vamos ver o comportamento de pessoas que têm mais de um plano, para ver se teve saída. E foi batata. 35% das pessoas que tinham mais de um plano cancelaram um dos planos. Ou seja, e o grande volume foi aquela pessoa que tinha um plano coletivo empresarial, como um benefício, né, trabalhista, ali, um benefício do emprego dela, e tinha um plano individual, cancelou o individual e ficou com o plano coletivo empresarial. Isso é um ponto de alerta? É um ponto de alerta porque a gente está tendo a saída de beneficiários e a manutenção num tipo de contrato que ele, se perder o emprego, for demitido ou se aposentar e não tiver participação, ele não participa com nenhuma parte desse pagamento, ele não tem direito ao plano. Ele tem que participar, que seja com R$1. A empresa me dá o plano, mas eu dou lá R$1. Se ele for demitido, tem a regra lá, até 2 anos ele pode ter o plano, e se ele for se aposentar
tiver 10 anos ou mais, ele pode ficar ad eternum com o plano, assumindo todas as obrigações contratuais, o valor integral, o reajuste. E a operadora é obrigada a fazer um espelho, né, para os demitidos e aposentados. Mas se ele não participar com R$1 que seja, ele não tem direito. Então, quando a gente vê a saída de beneficiários que tinham 2 planos, cancelando o individual, o adesão, ficando só com o empresarial, é um ponto. Mas, enfim, falei tudo isso para dizer o seguinte: eu não acredito num colapso. O que eu acho é que pode ter uma redução de beneficiários e haver um encarecimento do plano de saúde. Levantaram a placa lá, acabou. Então, eu acho que não vai acabar o sistema de saúde suplementar. Que bom, eu fico mais tranquilo. Bom, eu vou fazer uma última pergunta para você, então. E você conhece bem o trabalho do Instituto, está com a gente aí no Conselho há muito tempo. Olhando tudo isso, e como médico, o que você diria que nós devemos fazer ou podemos fazer no Instituto para tentar mudar um pouco desse jogo e trazer mais confiança para a cadeia? Olha, de primeiro eu queria já parabenizar o trabalho do Instituto. Eu acho que, como foi citado aqui, às vezes a gente quer fazer a regra do jogo jogando, que é uma coisa muito difícil, quer dizer, então o jogo sempre para, quer dizer, o que é falta, o que não é, o que está dentro da regra, o que não está. Então isso fica sempre muito complicado. E sempre o outro lado vai achar que está sendo prejudicado. Quer dizer, o oponente fala, não, essa regra foi boa para você, não é boa para mim. E o que acontece no Instituto Ética e Saúde? Nós sentamos todos lá, todos os componentes da cadeia de saúde, então tem prestadores, tem hospitais, tem entidades médicas, os laboratórios, e lá nós conseguimos discutir objetivamente, de uma maneira, diria assim, menos não apaixonada, os problemas. E a gente consegue antever algumas questões de forma mais tranquila. Por exemplo, a última questão que nós estamos trabalhando justamente era essa de financiamento de patrocínios para atividades das entidades médicas. Isso tem que ter, lógico, tem que ter uma regulamentação, tem que ter um limite, mas não pode ser nem 100 nem 0. Né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio, com tranquilidade, aquilo que vai manter a sustentabilidade de uma sociedade, fazendo o aporte de forma ética, transparente, como tudo que a gente vem falando, e conseguir chegar num bom termo. E por que a gente consegue discutir isso? Porque ali nós estamos discutindo algo que vai acontecer, que nós estamos prevendo, com base na história do que já aconteceu, e evitando que isso aconteça no futuro, a gente discute sem ter um ambiente opositor, né, entre nós. Tem um ambiente colaborativo. Então, essa baixa adrenalina dos nossos debates permite que a gente avance mais. É exatamente isso. Estamos lá porque somos apaixonados pela causa. A saúde é fundamental e a gente acredita que temos qualidade e que podemos desenvolver um ambiente cada vez mais ético. E uma das coisas que a gente acredita é que fomentar o debate é parte fundamental. Então, nesse sentido, eu queria agradecer a todos vocês pelo tempo de vocês, representando a Anvisa, representando a ANS, representando, de certa forma, todas as sociedades médicas, e vocês virem aqui debater com a gente esse tema, porque, sim, eu também não acho que a gente vai ter um colapso amanhã, mas é algo que a gente tem que ter atenção, porque as condições estão ficando cada vez mais difíceis e a gente precisa conversar agora. E conversar esse assunto ao mesmo tempo, pelo menos, que a gente vem conversando outros tão maravilhosos que a gente viu aqui na PhysiWeek, mas que, na minha impressão, não vão ter sucesso se a gente não tiver um mínimo de confiança na cadeia. Então, em nome do Instituto, muito obrigado pela participação de vocês. Isso faz toda a diferença nessa construção. Okay?